Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ruth, sou graduanda de agronomia aqui na UFMT. Essa é a nossa primeira aula do curso de capacitação digital para a propagação de frutíferas. Essa primeira aula a gente vai falar sobre a propagação vegetativa. O nosso assunto dessa aula, a gente vai aprender alguns conceitos com relação à propagação vegetativa, como a divisão celular mitótica, princípios da totipotência, que são ali os conceitos bases de como que essa propagação acontece. Vamos entender também a relação de clones, né? Como que acontece essa relação, como que a planta é capaz de se multiplicar. Também trazendo um enfoque para as vantagens agronômicas, né, acerca esse meio de produção de mudas, e um enfoque com relação à sanidade, que é uma das coisas mais importantes hoje relacionada à produção de mudas. Eu trouxe aqui uma frase de um pesquisador da Embrapa. Ele tem vários artigos publicados relacionados a esse assunto de propagação de mudas, né? E ele diz assim: a propagação de plantas não é apenas uma ciência, mas uma arte técnica que permite ao homem perpetuar as melhores criações da natureza através dos séculos. Ao longo da apresentação, a gente vai entender, então, como que essa propagação acontece, né? Como que ela passa além de uma ciência, além de ser uma ciência, como que ela faz com que plantas se perpetuem, né? Que possam formar pomares e dar origem a frutos cada vez melhores, cada vez mais uniformes. Eu vou explicar para vocês como que ocorre, como que é possível chegar nesses resultados. Então, o que é propagação vegetativa? A propagação vegetativa, né, ela nada mais é do que a multiplicação de uma planta através de partes dessa mesma planta. É um processo de reprodução que a gente pega essas partes, né, de uma planta matriz. Por exemplo, a gente pode pegar gemas, folhas, raízes, rizomas, né, e a gente, a partir dessas partes, formar uma nova planta. Ou seja, essa planta vai ser multiplicada, não vai ter necessidade de ocorrer fecundação, união de gametas. Então, ou seja, é um método diferente dos demais, como, por exemplo, uma produção de uma planta através de uma semente, ou até mesmo de outros métodos, como, né, envolvidos dentro da propagação. Esse método ele é muito benéfico porque ele traz exatamente as características que a planta-mãe possui. Por exemplo, se a planta-mãe tiver características boas, a planta que você vai estar multiplicando, a parte vegetativa dessa planta também, obviamente, vai ter uma característica muito boa. Então, é algo positivo, mas que também pode ser negativo. Vai depender muito dos tratos que você vai ter. É algo muito importante nessa parte. Como que ocorre, então, de fato, a propagação vegetativa? Primeiramente, ela ocorre através da divisão celular mitótica. É um termo que, a princípio, pode ser um pouquinho... é difícil de entender, mas não é. É algo muito simples, é um processo, coloquei aqui de uma forma bem prática para a gente entender, é um processo como tirar uma xerox da planta. Ou seja, a célula ela se divide criando uma cópia exatamente igual, copia exatamente o mesmo DNA da planta-mãe. Todas as características envolvidas, nosso curso é focado em frutíferas. Então, qualidades como sabor, como, por exemplo, a doçura, né, do fruto, que são o relacionado ao grau Brix, que a planta possui, né, o fruto possui. Então, essa parte que você vai estar multiplicando, ela vai ter exatamente as mesmas características, entendeu? É uma cópia exata, então ela não mistura com a característica de outras plantas, como, por exemplo, se você for fazer a produção de mudas através de semente, a semente ela tem partes do DNA das duas plantas que foram fecundadas para gerar essa semente. Já uma parte vegetativa da planta, que você tira uma estaca, por exemplo, essa estaca ela não vai ter mistura de DNA. O que a planta-mãe teve
tem de características, ela vai ter totalmente igual. É realmente uma xerox, um clone, né? Então, a planta nova, ela é o espelho da planta mãe. Se a planta original dá frutos doces e resistentes a doenças, a planta nova terá exatamente o mesmo sabor, a mesma força e a mesma produção. Isso é algo muito importante. Um segundo princípio relacionado à propagação vegetativa, né, que é o nosso assunto, é o princípio da totipotência. Mas calma, é um termo que pode parecer difícil, mas não é. A totipotência é uma potência relacionada à célula. É a capacidade que essa célula tem, é uma capacidade que ela possui de formar novas partes. Por exemplo, quando você tira uma estaca, do nada ela forma raízes, certo? São as células que estão dentro dessa estaca que têm a capacidade de se diferenciar, de formar novos tecidos diferentes. Você entendeu? O conteúdo celular que tem, o conteúdo do DNA que tem ali daquela planta faz com que ela forme novas raízes. A necessidade dela de buscar novos nutrientes faz com que ela tenha esse enraizamento e ela possa se estabelecer no campo ou no viveiro, né? Como a gente faz geralmente essas produções. Então, assim, elas têm essa capacidade, uma capacidade incrível, né? Quase qualquer pedaço vivo delas pode se transformar. Mesmo uma célula que já está velha e formada, entende que, se receber um estímulo, que estímulo é esse? Tratando-se da propagação vegetativa de frutíferas, a gente tem enxertia, alporquia, a gente tem diversos tratos culturais. Então, assim, vamos falar, por exemplo, de enxertia, que exige a poda, né? A partir desse estímulo da poda, que acontece ali nos galhos da planta, que é no caso a questão da estaquia, ela vai entender, aconteceu um corte aqui, ela vai entender. Eu preciso então, as minhas células precisam trabalhar e formar novos tecidos, formar novas raízes, né? Então acontece dessa maneira. Então o estímulo certo, como o corte de uma estaca ou o uso de um hormônio, ela deve parar o que está fazendo e começar a criar um novo órgão. Quando se trata das raízes, é uma necessidade que a planta tem de adquirir nutrientes, né, para sua própria sobrevivência. Então, é por isso que um simples galinho de roseira ou de uma frutífera consegue fabricar raízes do nada e virar uma planta inteira de novo. É por isso que é uma capacidade considerada incrível. Pensa, um galinho de uma planta, você vai fazer uma estaquia, né? Você tira uma estaquinha ali. Esse galinho, ele tem toda a capacidade ali dentro dele, né? As células que estão ali dentro, elas têm toda a capacidade de se multiplicar, gerar novas células, e essas novas células, elas têm capacidade de gerar novos tecidos, novas partes da planta. Esse é um ponto muito importante e também um ponto que que requer muito cuidado, né? Falando um pouquinho sobre fidelidade genética. Só para enfatizar mesmo mais um pouquinho, porque a fidelidade genética ela está ligada ao princípio da divisão celular mitótica. Por quê? Uma célula, ela se divide, né? Ela se clona ali e ela gera duas novas células. Então, essas duas novas células vão ser totalmente idênticas. A primeira é um clone. Então, ela vai manter as características genéticas igual, né? Fidelidade genética. Ou seja, todas as características que uma célula, a célula primeira tinha, né? As que ela clonou também vão ter. Então, as chances da uniformidade no seu pomar de der frutos com o mesmo sabor, frutos com a mesma coloração, frutos com o mesmo tamanho, vai ser muito grande. E isso é algo muito importante porque ele atende às exigências do mercado. O mercado quer frutos cada vez mais uniformes, frutos cada vez mais padronizados. Essas imagens que eu deixei ilustrativa aqui, você pode observar que entre um fruto e outro existe pouca diferença. São frutos que têm um padrão de mercado, uma qualidade de mercado muito boa. São frutos que possivelmente não vão ter variações de sabor, variações de textura, variações de coloração. Vão manter esse padrão.
Isso faz com que o produtor ele possa atender essa demanda do mercado e ele até mesmo abranja o seu mercado, né? Porque ele vai conseguir escoar essa produção de maneira muito melhor. Então, a fidelidade genética, ela é justamente as células que conseguem reiniciar o seu ciclo, mesmo uma planta adulta, né? Pode voltar a ser jovem e criar novas raízes para formar uma planta inteira, mantendo as mesmas características. A uniformidade fenotípica é justamente isso que eu já disse, né? Mas se tratando de fenotípica, fenotípica é o quê? É o estereótipo, o visual, né? São as qualidades exteriores da planta. Essas qualidades que eu já falei, com relação à textura, tamanho, coloração. Então, isso garante que a sua produção tenha um padrão, que forneça esse padrão para o mercado, que atenda, né, às exigências de padrão do mercado. Dessa maneira, agregando valor até ao seu produto, porque se torna assim um produto padronizado e de qualidade. Falando um pouquinho sobre as vantagens agronômicas, a gente tem uma das principais, que é a precocidade produtiva. O que é isso? A gente já falou sobre a questão desse pedacinho da planta formar uma planta nova e de carregar as mesmas características que a planta mãe possui. Então, além dele carregar o mesmo DNA, além dele carregar as mesmas características fenotípicas, ele também vai carregar a idade da planta. Ou seja, quando você fazer essa propagação, fazer essa multiplicação dessa planta, ela vai começar a produzir muito mais cedo, porque o seu desenvolvimento já vai estar avançado, certo? As células elas já vão estar amadurecidas, vão estar adultas, digamos assim, na mesma idade que a planta mãe. Então elas vão se desenvolver muito mais rápido. A gente sabe que pomares, eles levam 2, 3, até 4 anos para se estabelecer e estabelecer e começar a produzir, né, de maneira que possa atender o mercado constantemente. Então, através dessa multiplicação, você consegue formar o seu pomar muito mais cedo, porque as plantas elas começam a produzir cerca de 2 anos antes do esperado. E quanto antes você produzir, melhor é para você, na lavoura, né? Com relação ao controle do vigor, é algo que deve ser muito enfatizado. Aqui eu trouxe que o controle do vigor via enxertia é possível modular o porte da planta utilizando porta-enxertos específicos. Permite o adensamento do pomar, otimiza a área cultivada e aumenta a eficiência dos tratos culturais e da colheita. Então, alinhado a isso, né, uma planta que tenha maior vigor e que também tenha essa precocidade produtiva, ou seja, a planta ela vai pular, né, a fase juvenil, a fase biológica, que a fase biológica seria o quê? A semente ela tem várias fases, né? Então você planta ela ali até que ela se estabelece como planta. E até que ela se estabelece como planta produtiva, requer tempo, né? 2 a 3 anos, até 4 anos para formar esse pomar. Então, veja bem, a planta, ela pula essa fase juvenil, ela mantém o mesmo vigor produtivo que a planta mãe, então o seu pomar, ele vai se estabelecer muito mais rápido e você vai começar a produzir mais rápido. Isso está alinhado também à questão financeira, porque quanto antes você começar a produzir, mais cedo você vai ter um retorno financeiro com relação a isso. Então, ou seja, acelerando o retorno financeiro, que é o payback, né? Que é o retorno financeiro do seu investimento aplicado, se comparado ao plantio por sementes, é muito maior, né? Você tem aí cerca de anos à frente. Você começa a ver o seu retorno muito antes. É algo, claro, lembrando que isso é em propagação, né, de mudas que tem uma qualidade sanitária boa, que tem uma qualidade sanitária que você deseja realmente multiplicar. Então, assim, a qualidade sanitária, ela é uma das coisas, dos pilares mais importantes com relação à produção vegetativa. Ou seja, se a planta possui alguns problemas de saúde, né, questão da sanidade da planta, passa direto para a muda.
Então, é fundamental usar materiais certificados para evitar que vírus e bactérias invisíveis, né, estraguem o potencial do seu clone, garantindo que o pomar não enfraqueça com o tempo, causando a degenerência do clone. Degenerência, outro termo que a gente precisa entender ele com facilidade. Ou seja, degenerência é o quê? Se você não renova as suas mudas, se você produz sempre as mesmas mudas, sempre das mesmas plantas, essa planta ela vai perdendo essa qualidade. Por quê? Porque a planta mãe ela vai perdendo algumas características com o passar do tempo. Por exemplo, características que são desejáveis, como por exemplo a doçura do fruto, né? Usando isso como exemplo, se você sempre multiplica a mesma muda e você passa a não ter tantos cuidados com a qualidade sanitária, essa qualidade vai enfraquecendo, a planta vai perdendo vigor com o passar do tempo. Então, com um determinado tempo, você vai estar multiplicando plantas enfraquecidas. Não vai estar mais tendo aquele mesmo vigor, aquela mesma qualidade. Esse é um outro ponto muito importante na hora da multiplicação, de verificar quais está sendo o seu material, né, a sua matéria-prima, se a sua matriz, a sua planta-mãe, se ela vai atender às características que você deseja. Então, a segurança do pomar, ela depende do uso do material básico certificado. Ou seja, tá aí a importância de se fazer multiplicação de um material bom, de qualidade e certificado. É um dos maiores problemas com relação à produção de mudas. Quem regula a questão da produção de mudas é o SNSM, que é o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Vamos ver agora o que precisamos saber acerca dessa regulamentação. Quem regulariza essas questões é o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O MAPA ele estabeleceu a Instrução Normativa número 24, que é 16/12/2025. Lá, ele estabelece quais são as exigências necessárias para a produção de mudas, acerca de qualidade, né? Acerca de como se deve produzir. E também, se você for produzir essas mudas para comercializar, exige uma legislação ainda maior, porque essas mudas elas têm que ter uma qualidade sanitária muito boa, de acordo com os parâmetros, para que você não leve mudas que estejam infectadas, que tenham algum patógeno para outros estados, né? Até mesmo outros países, para que essa multiplicação não ocorra, não possa, por exemplo, ter uma praga quaternária que possa infestar outra região. Só que também você tem a questão dessa certificação, que são mudas para comercialização, e tem a certificação que é para mudas para uso próprio. São coisas diferentes. Por exemplo, a certificação para comercialização, ela é obrigatória, ela tem exigências, ela tem também etapas, né? Uma das nossas videoaulas vai ser acerca somente disso, para que vocês possam entender muito bem como que funciona essa regulamentação. A regulamentação dessas mudas certificadas comercializadas, elas precisam ter o registro no Renascem, é obrigatório. Já as mudas que são para uso próprio, elas têm uma legislação mais leviana acerca disso. Não é obrigatória, mas é essencial para que você possa produzir mudas de qualidade e não prejudicar o seu pomar. Aqui eu trouxe uma síntese, né, um resumo acerca dessa legislação. Então, assim, a lei número 10.711 de 2023, ela diz quem pode produzir. A instrução normativa número 24 de 2025, ela diz como comprovar a produção. E a instrução normativa 48 de 2013, ela diz qual a qualidade mínima que essa muda deve ter. Ou seja, o produtor que ele for fazer essa comercialização, claro, ele vai ter uma legislação muito mais rigorosa, mas também ele vai ter uma muda certificada de qualidade, uma muda que tenha um alto valor agregado e que ele consiga escoar essa produção. Também é importante para quem quer produzir
para formar o seu próprio pomar, né? Ou seja, o produtor ele não quer formar um pomar que ele possa se prejudicar, né? Ele tem ali multiplicação de um patógeno e ele possa perder a sua lavoura. Então é algo muito importante essas regulamentações do mapa, algo que o produtor deve se atentar muito bem. Aqui a gente tem alguns desafios da sanidade vegetal. Veja bem, a sanidade das mudas é algo que está sendo muito enfatizado aqui nessa aula. Por quê? A sanidade é o princípio de tudo. Então, assim, se você quer multiplicar, que a sua propagação seja de qualidade, seja efetiva, então você tem que se atentar para essas questões. A qualidade da matriz é essencial, né? A sanidade do propágulo. Propágulo é um termo técnico para se referir à estaca ou a gemas ou a qualquer parte, né, vegetativa que você esteja multiplicando. Então, ele é o ponto de partida, certo? Matrizes doentes geram clones doentes, transmitindo vírus e bactérias de forma sistêmica para o pomar. Ninguém quer isso, né? Então, o cuidado na hora dessa escolha é essencial. Por quê? Está atrelado aos riscos de solo. Aqui a gente falou de vírus e bactérias, mas a gente pode também enfatizar a questão de nematóides, né? Se você multiplica partes vegetativas de uma planta que está num solo que está sendo acometida por nematóides, quando essa planta for se estabelecer no pomar, possivelmente ela vai levar para o novo solo esses nematóides. Ou seja, algo totalmente indesejado. O produtor não quer isso de maneira alguma. Então, o uso de plantas contaminadas na área, ele gera uma infestação no solo e pode comprometer permanentemente o valor patrimonial da terra. Atrelado a isso, a gente precisa ter o controle e desinfecção. Ou seja, a segurança ela exige uma desinfecção rigorosa, principalmente acerca das mudas certificadas que vão ser comercializadas. É um critério rigorosíssimo. Então, assim, se você for olhar bem as instruções normativas do mapa, elas estão todas estabelecidas a fim de que não haja esses problemas de sanidade, a fim de que isso não possa ser levado para outras áreas. Ou seja, essa segurança ela tem ferramentas e usos que vão impedir que isso aconteça. Ou seja, a barreira sanitária no viveiro, ela é uma, né, das barreiras que existem na produção de mudas, que é o viveiro. Ele evita uma contaminação cruzada e garante uma idoneidade do lote. Idoneidade é o mesmo que uma homogeneização, né, um lote totalmente zerado de qualquer doença ou de qualquer patógeno que esteja acometendo. Com relação à degenerência, eu já adiantei para vocês, né? Como, por exemplo, um vírus latente que causa queda progressiva de vigor e produtividade. Então, sem o controle fitossanitário, o produtor clona a doença, né? Inviabilizando o potencial genético do cultivar. Veja bem que esse vírus ele vai causar essa queda do vigor. Então, assim, logo de início, o seu pomar ele vai demorar para se estabilizar, para se estabelecer, né? E quando você começar a produzir, essa produtividade ela vai ser baixa. Ela não vai ter o potencial produtivo que deveria ter a planta-mãe. Justamente uma consequência lá do início, lá da propagação. Então, assim, base da propagação vegetativa, o propágulo, né? A parte vegetativa que você quer propagar. Verificar a sanidade, a qualidade que a planta-mãe vai fornecer para o estabelecimento desse novo pomar. Então, assim, a gente pode concluir que, né, um dos pilares para o sucesso do pomar, eu coloquei 4 aqui, mas a gente pode partir do princípio que a fidelidade genética é um dos mais importantes. A questão genética é tudo o que há de importante na planta. Então, assim, tudo que tem no seu DNA vai ser transmitido, né, para essa parte vegetativa que a gente vai propagar. Então, assim, verificar muito bem a qualidade da planta. Por quê? Porque essa planta vai ser multiplicada. A qualidade dela não vai ser melhorada. Ela vai entregar exatamente aquilo que ela tem. A gente propagando, fazendo corretamente a propagação vegetativa de estacas, de plantas que tenham essa qualidade, não vai ter erro. O nosso pomar vai ser estabelecido com essa mesma qualidade, esse mesmo vigor, essa mesma produtividade.
A sanidade absoluta, veja bem esse termo, é um dos padrões mais importantes, porque você pode correr o risco de perder o seu pomar, de perder a sua lavoura, por causa de um patógeno acometido. Se você multiplica uma planta que tem uma doença, você vai estar multiplicando a doença. Então, consequentemente, o seu pomar vai ser todo infestado, você vai correr o risco de perder e de ter o seu investimento, nenhum retorno do seu investimento e até prejuízos, né? A questão da regulamentação, ela é muito importante até mesmo para produtores que vão produzir mudas para o consumo próprio, porque ele vai ter mudas que tenham essa garantia, né, essa qualidade, e assim o pomar dele também vai ter essa qualidade. O produto que ele vai oferecer, né, os frutos que ele vai oferecer para o mercado, também vai possuir essa mesma qualidade, ou seja, ele vai conseguir atender a demanda de mercado, vai conseguir agregar valor no produto dele, que é um produto de qualidade, e isso vai trazer só benefícios para o produtor. Então, a consequência disso tudo é o êxito econômico. Por quê? A finalidade do produtor é fazer com que essa produção seja economicamente viável para ele, que tenha um retorno financeiro. Então, os passos, né, os pilares, os passos para que a gente alcance esse objetivo são esses. Prioritariamente, é claro que envolve mais questões e a gente vai discorrer disso ao longo das aulas, mas prioritariamente acerca da produção vegetativa, o que a gente tem de mais importante são essas questões que a gente discutiu agora. Então, até breve. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais com os conhecimentos. Espero que vocês continuem acompanhando. Vem muitos mais conteúdos bacanas por aí. Tchau, tchau.